Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Mais uma vez, muito feliz, por estar reunido com os amados, para juntos podermos louvar e glorificar o nome de Deus. Amém? Amém. Desde já convido os amados irmãos a ficar de pé para louvarmos o hino 154 do cantor cristão, firme nas promessas. 154 do cantor cristão, firme nas promessas. Amém? Louvemos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas não irei falhar, vi nas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Amém. Em pé, convido o irmão José Paulo para orar por esse culto nessa noite. Oremos. Amém. Os amados podem sentar. Gostaria que os amados abrissem suas Bíblias. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, do 25 ao 33. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 33.
que tem como título Os Cuidados e Inquietações. Palavra muito conhecida de todos para a meditação dos irmãos. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Então, que cada um dos amados irmãos possam meditar nessas palavras. Agora, convido as amadas irmãs também. Louvor aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus, a doce voz, ouvi eu pecador, recebi de coração, Jesus, meu Salvador, meu pecado sim, expiou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me meu Jesus. Retidão em mim não há, por graça salvo sou, devo tudo ao meu Senhor, pois já me resgatou. Meu pecado sim, expiou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me meu Jesus. Por Jesus eu tenho paz e gozo do seu favor, nada que me faltará, com Cristo meu Senhor. Meu pecado sim, expiou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me meu Jesus. Amém. Deus abençoe as irmãs, né, que elas continuem sendo dedicadas a louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Agora eu convido o irmão João para orar pelo pecador dessa noite, orar pelo pastor, para que ele venha trazer a mensagem de acordo com a sua vontade. Amado querido Deus, graças te damos, Senhor, pela tua maravilhosa presença. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos
trabalho dele muito assim, da tua palavra, para nos fortalecer, em cada vez mais nos ficar firme e forte na tua palavra, para que nós possamos semear a tua palavra com fidelidade. É assim que eu oro e agradeço e tenho agradecimento no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O pastor hoje está com a palavra e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. As crianças hoje tem escolinha, professora Lívia. Boa noite, queridos e amados irmãos. Graças a Deus de estarmos vivos, literalmente, não só vivos na carne, mas vivos em espírito, para podermos glorificar o nosso Senhor e Salvador em verdade e em espírito. Irmãos, eu peço que os irmãos intensifiquem e continuem as orações pela irmã Meire. As notícias não são as melhores, estão sempre chegando de mais complicações, mas como lemos o texto que o irmão Divaldo leu agora há pouco, e o 34, que diz que o seu mal basta para cada dia o seu mal, vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Amanhã pertence a Ele, nós devemos orar, e sempre que oramos a Deus, irmãos, é uma máxima da Bíblia, a oração deve ser em submissão. Eu nunca devo orar a Deus determinando a Deus. Isso é coisa de menino, isso é coisa de criança, não é da Bíblia. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo orou a Deus em submissão. Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Então devemos estar orando, meus irmãos, pedindo a Deus que faça a vontade dele. Se a vontade dele for a nossa, glória a Deus por isso. Se não for, glória a Deus também, a vontade dele permanece. Então devemos estar orando uns pelos outros, devemos estar orando pelos irmãos enfermos e devemos estar orando por mais igrejas bíblicas que possam levar a palavra de Deus verdadeira a tantas pessoas que estão indo atrás de um engano religioso, saindo de uma escravidão para outra. Então devemos estar orando nesse sentido também. E também, irmãos, devemos estar orando pelo Instituto Batista Bíblico. Nós estamos fazendo a primeira turma, já estamos, acho que com 50 alunos matriculados. Já estamos na aula 4, que eu aplicarei amanhã. O pastor Lísio acho que está na terceira, e o Hélio na terceira também. E, para nossa surpresa, gente de um monte de canto do Brasil. Gente que a gente nem esperava, chegou através. É um curso bíblico gratuito. As pessoas se assombram, toda a pergunta: quanto é este curso? Quanto é esse instituto? Eu disse, nada, a gente não faz para Deus por dinheiro. A gente faz para que pessoas, ora a Deus, que as pessoas entendam e na cidade onde eles estejam, nasça uma igreja batista bíblica, portanto fundamentalista, portanto bíblica, portanto aquela que prega a palavra de Deus, para que pessoas possam ouvir. E você não sabe a importância de uma igreja bíblica para uma cidade. Nós temos, por exemplo, aqui em Esperança, nós temos diversos tipos para todo e qualquer gosto aqui na cidade, mas só tem uma Bíblia. Não é porque eu faço parte, não, porque só tem ela. O restante tem coisas bíblicas, coisa de homem. Aí outra, tem uma que só tem de homem, não tem nada de Bíblia, viu? E a misturada é grande, e a Bíblia manda nos apartar. Então vamos orar a Deus e engrandecer, usando o termo que o irmão João gosta de usar, engrandecer a Deus por nossa igreja, de nos permitir estarmos nelas. Amém? Irmãos, por favor, dando continuidade ao estudo do livro expositivo do livro de Gálatas, vamos começar o capítulo 2. Vamos tentar hoje à noite ir do 1 ao 13. Gálatas capítulo 2, versículos de 1 a 13. Amém? Assim está escrito na palavra de Deus: depois de passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito.
E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corressem ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo, com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Amém? Santíssimo Deus e Pai, te rogamos, Senhor, que o Senhor nos conduza com o teu Santo Espírito a ouvirmos, Senhor, a aplicarmos também, não só ouvirmos, Senhor, mas principalmente aplicarmos a tua palavra em nossas vidas. Te oramos, agradecidos em nome de Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós temos aqui a volta de Paulo a Jerusalém. Não é que ele tenha sido convocado por nenhum tipo de associação superior para ele ir lá. Ele voltou a Jerusalém 14 anos após, por uma revelação. O Espírito Santo pediu que ele fosse até Jerusalém para conversar com os que lá estavam, ter comunhão. Qual era o intuito de Paulo? Passado 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios. O que Paulo foi lá aos apóstolos que lá estavam, Cefas, que é Pedro, João e Tiago, era comunicar que ele estava pregando o evangelho entre os gentios. Não era, mas tem dois evangelhos. Não, o evangelho da circuncisão, que vai ver agora daqui a pouco com Pedro era para pregar para os judeus, e o da incircuncisão, Paulo pregar para os gentios. Isso também não impede que eles pudessem pregar a gentios e a judeus. A gente vai ver também daqui um pouco que houve situações nesse ponto. Então, subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corressem ou não tivessem corrido em vão. Meus irmãos, o trabalho para o Senhor nunca, jamais é vão. O trabalho para o Senhor jamais, em hipótese alguma, é vão. Quando você está pronto a trabalhar para o Senhor, Ele não esquece disso. Não é que Ele te deva alguma coisa, pelo contrário, mas Ele é tão misericordioso e bondoso que Ele te abençoa, Ele te dá coroas, Ele te dá brinde por algo que era a tua obrigação de fazer.
Ele nos diz em Hebreus capítulo 6, versículo de 9 a 11. Amém? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servides aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Lembrando que as obras acompanham a salvação, elas não fazem a salvação. Então Paulo diz que as pessoas não deveriam correr em vão, ele sabendo que nós que pregamos a palavra de Deus, bíblica, verdadeira, nós não corremos em vão jamais, porque Cristo está sempre conosco e Ele nos capacita para isso. Nunca pense, irmãos, que a capacidade é do homem, a capacidade é de Cristo. Eu não tenho capacidade, eu também não tenho. Eu também não tenho. Nossa capacidade vem de Cristo, amém? Versículo 3 a 5. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram secretamente, entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, os quais nem por ainda uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós, entre vós. Meus irmãos, qual era o intuito dessa mensagem de Paulo? Existia o pessoal que estava tentando transformar o novo convertido num judaizante, as mesmas práticas dos judeus. Você tem que crer em Jesus Cristo, você tem que se circuncidar, você tem que guardar a lei. E nós temos aqui o testemunho de quem? De Tito, que era grego, e Tito não foi obrigado a se circuncidar. Mas alguns irmãos se intrometeram secretamente, falsos irmãos, para poder colocar os irmãos em apuro, para colocar arapuca, para que as pessoas inocentemente caíssem. Mas eles não cederam à liberdade que há em Cristo. Por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Preste atenção, está com letra garrafais, quer dizer que ele está falando alto mesmo, e estais, o professor Carlos vai me corrigir se eu estiver errado, é um verbo imperativo, é uma ordem. Estai firme no que? Na liberdade com que Cristo vos libertou. Não torneis a voltar ao jugo da servidão. Que servidão? Servidão do pecado. Que servidão? Servidão da lei, servidão do sistema religioso. Eu sou livre, porque Cristo me libertou. Todo aquele que o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Como é que eu estou liberto e preso ao sistema religioso? Como é que eu estou liberto e ainda estou vivendo de acordo com as coisas conforme o sistema judaico, ou conforme o sistema católico, apostólico, romano, ou conforme o sistema protestante brasileiro, ou protestante inglês, ou protestante da Alemanha? Nós podemos seguir a Bíblia. O senhor é protestante? Eu não. O senhor é evangélico? Eu não.
O senhor é o quê? Eu sou crente. Mas todo mundo é crente. Eu sou crente, como diz as Escrituras. É o que a Bíblia manda a gente ser. Seres crentes, não incrédulos. Então, irmãos, não podemos deixar que falsas pessoas nos coloquem em sujeição. Ah, tem que fazer isso. Ah, tem que fazer aquilo. Não, a gente tem que ter cuidado para não ensinar outra doutrina. Por favor, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Esta preocupação não é de hoje. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, amém? Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Irmãos, só fala em sã doutrina a gente. Os irmãos já passaram em outras instituições, ouviu falar em sã doutrina? Porque não conhecem. Nós pregamos o que a Bíblia manda a gente pregar, e Paulo já estava lá atrás, dando um exemplo a ser seguido. Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Eu imito homens, se o homem estiver imitando Cristo. Que não ensinasse outro evangelho, que o evangelho da verdade permanecesse entre vós. Qualquer evangelho que não seja o evangelho bíblico é anátema. A gente viu quando isso? Em Gálatas capítulo 1, na primeira estudo, de 1 ao 8, 9, e a partir do 6, né, que fala do outro evangelho. Então nós temos que ter cuidado para não cairmos na tentação e ceder à sujeição do sistema religioso. Ah, porque fulano, meu primo, meu parente, meu aderente. Não, nada pode me tirar de Cristo. Nosso olhar é para Cristo. Nosso viver é para Cristo. Nossa vida não nos pertence mais. Então, como é que eu posso dizer aquilo que não é mais meu, faça assim? Senhor, faça conforme a tua vontade. E a oração em submissão é sempre pedindo: Senhor, nunca permita, meu Senhor, que eu te desonre, que eu faça com que o meu testemunho seja para te desonrar, Senhor. Irmãos, essa questão do testemunho é muito sério. É muito sério. Não é que tu perca a salvação, porque salvação é o termo que a irmã Neto gosta, é prego batido e ponta virada. Foi Cristo que fez. Mas tu pode perder o testemunho. E um testemunho mal dado causa muito, mas muito. Irmãos, eu já contei aqui na igreja, quando Deus me converteu, eu tinha 2 pessoas crentes trabalhando comigo. E eu não tenho um bom testemunho delas. Você não quer? Eu não vou para a igreja desse jeito, eu não vou não. Não vou. Eu fico sozinho mesmo desse jeito. Nós podemos levar as pessoas a Cristo, podemos também afastar as pessoas de Cristo. Então, salvação não se perde, mas testemunho se perde. É o galardão que você pode perder no teu testemunho. Então, cuidado para não ceder em sujeição a falsos irmãos. E há pessoas que vamos fazer isso porque agradar fulano, agradar Beltrano. Gente, faça o que a Bíblia manda. Não agrade a pai, a mãe, a irmão, a esposa agrada a Deus. Se tu não agradar a Deus, tu não vai agradar a mais ninguém, viu? Se Deus não for o primeiro na tua vida, não tem ninguém em segundo, nem em terceiro, nem em quarto, viu? Então, nosso primeiro sempre é Deus. Aí fulano, não sei o que, digamos que eu estou com a garganta meio, aí a irmã fala: chega, pastor, vou botar a mão aqui para curar. Irmã Divaldo, por favor, eu lhe amo muito, mas vai colocar a mão na outra pessoa, em mim não. E se Deus quiser que eu pare de ficar rouco, eu fico agora. Se não quiser também eu fico rouco e não vai me impedir de pregar, só aquele que você não quiser mesmo. Estão entendendo? Essas coisas não existem mais. Teve um tempo que os homens santos, você passa, Paulo era um deles, que curava porque ele queria. Mas isso foi uma coisa que foi
acabando. A Bíblia diz que os dons cessarão quando vier o que é perfeito. Aqui está o que é perfeito. A tradução grega não é aquele, é aquilo, não é Cristo, é o livro sagrado. Está fechado. Está fechado. Deus é o mesmo. Deus faz milagre, Deus cura, Deus faz tudo. Um carro capotar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tem 4 pessoas nesse carro. E nenhuma sofreu nem sequer um arranhão assim para dizer que foi para levar um ponto. Isso foi um milagre ou não foi? Agora eu pergunto, quem estava orando por esse milagre? Isso aconteceu com o pastor Nilson, meu irmão. Vim para cá para o culto. O carro capotou 5, o carro foi PT. Perda total. Não escapou nem os pneus, que o bicho ficava tão de banda. Meu sobrinho que vai lá para casa, nunca voltava sem ter rasgado 2 ou 3 calças, todo arranhado. De cair, de se danar no chão, que é meio danadinho. Não teve um risco no corpo. Isso não foi um livramento? Quem pediu por isso? Quem da gente está orando naquela hora que a carro... Não, gente, Deus faz milagre. Mas homem não. Deus faz, homem não, amém? Então cuidado com os falsos irmãos, que se dizem irmãos, mas vem com coisa aqui, ó. Não entre nessa história. A nossa história é a Bíblia. Você chega assim, está na Bíblia, irmão, me mostra. Me mostra na Bíblia. Onde é que está? Qual é o capítulo? Qual é o livro? Qual é o versículo? Amanhã, quem quiser saber quantos livros tem na Bíblia, quantos versículos, quantos capítulos, quantas palavras, assiste amanhã. É amanhã, né? Aula de ensinamentos bíblicos no Instituto, amanhã à noite, viu? Vai até o número de palavras, eu contei tudinho, viu? Contei não, o irmão contou aí, não foi não. O irmão contou e escreveu, eu acreditei nele, eu não fui contar. Se vocês quiserem conferir, fiquem à vontade, viu? Mas amanhã eu digo, hoje não. Versículos 6 e 7 de Gálatas, capítulo 2. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Estes, digo, que parecia ser alguma coisa, nada me incomunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão lhe estava confiado, com o apelo da circuncisão. Meus irmãos, nós vivemos um tempo de aparência. Aparência. Tem uma música bem antiga, não sei nem quem canta, mas eu lembro. Aparência, nada mais. Não sei quem canta isso. É do Postal Sonoro. É antigo, viu? É antigo. E hoje em dia, no sistema religioso, estão vivendo de aparência, meus irmãos. Vivendo de vestimenta externa. Mas Deus vê de dentro para fora. São sepulcros caiados. Eu vi o cemitério daqui não é tão chique não, viu? Me perdoe os irmãos. Vocês precisam de soldado. Tem cada mausoléu lá em soldado, todo de mármore, como dá vontade de morar lá. Tão bonito. E aí, o que é que tem lá dentro? Tem ossos, restos mortais e vermes. Deus não vê a aparência. E quem está plantando nesse negocinho aqui chamado carne, vai colher nela, viu? Quem planta na carne, colhe na carne. Quem planta no Espírito, colhe no Espírito. Meus irmãos, há uma sequência lógica da Bíblia que, por favor, Gálatas capítulo 6. Preste atenção nessa passagem, que está no contexto do 6,12. Gálatas 6,12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Entenderam essa passagem? As pessoas querem viver de aparência para dizer, eu sou crente. Eu sou crente. Não é, irmãos, o fato de tua confissão, eu sou crente.
Um grande e amado irmão meu chegou aqui nesse púlpito e disse a seguinte pérola: eu andava como crente, me vestia como crente, falava como crente, até me comportava como crente, mas não era crente. Por que não era crente? Porque vivia de aparência. E todo dia ele crucificava novamente a Cristo. Cristo, hoje eu vou crucificar de novo, Cristo. Tua obra não serviu de nada para mim. Eu vou me salvar hoje de novo, Senhor. Hoje eu me salvo. E não quer ser salvo, porque não estava confiando na obra de Cristo. Irmãos, é aquela história: não toque, não manuseie, não pegue, não faça isso, não pode isso, não pode aquilo. Por favor, Colossenses capítulo 2, vamos ler do 20 ao 23. Colossenses capítulo 2, do 20 ao 23. Amém? Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivessem no mundo, tais como: não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas toda perece pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria e em disciplina do corpo, mas são de valor algum, senão para a satisfação da carne. As pessoas se vestem de crente, se incham todo: eu sou crente, eu sou mais poderoso do que outro, eu faço isso. Tem uma música antiga também, essa mais nova, que era de Raul Seixas, que dizia: Pastor João e a Igreja Invisível. Esquece que ela transformava pedra, água em pedra, sei que o cara fazia tudo. Era Pastor João e a Igreja Invisível. Irmãos, nós podemos tudo. Agora, poder não é dever. Lembre-se sempre do teu testemunho. Eu sempre digo: a minha relação com o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, meu Pai, é: Senhor, eu devo fazer isso? Não é Senhor, eu posso. É eu devo. Nós vimos aqui uma sequência de coisas: não toque, não manuseie, não proves, que apenas tem a aparência. Eu não vou para a festa, eu sou salvo. Eu não bebo, eu sou salvo. Eu não faço isso. Irmão, eu não bebo porque eu sei que Cristo não quer que eu sou o templo do Espírito Santo dele. Então eu sei que a bebida não vai me fazer bem, nem vai me dar um bom testemunho. Por que eu vou beber? Não é para ser salvo, é por ser salvo. Eu não vou à festa. Eu não vou à festa porque não me agrada. O Espírito Santo de Deus não se agrada mais. Eu não faço isso porque o Espírito Santo me guia. Não é porque se eu deixar o desejo da minha carne, eu vou voltar de novo para lá para o lamaçal. Estou entendendo? Não é essa questão da proibição. Não pode. Você faz naturalmente. São coisas naturais. E vai ser deixada lentamente. Deixar. Quando você olha, está dominado, está com a brídia. E você feliz da vida, pensando que é Senhor de si. Eu fiz. Nada. A gente vai ver que não é a gente que faz, viu? Nas próximas a gente vai ver. No próximo, versículo 8. Sim, antes, Deus não enxerga o externo, sim o coração. Você lembra de Samuel quando foi ungir Davi como rei? Chamou os filhos todos, os cabelos tudo assim, tudo tamanho de Adriano, grandão, forte, bonitão. E Davi era um caboclinho. Aos olhos de Samuel, Davi era o único que não seria ungido rei. Dá uma olhadinha em Samuel 16, se não me engano, 16, versículo 7. Não for 7 é o 8. Primeiro Samuel, perdão, 16, 7.
Jessé tinha um bocado de filho, tudinho mais forte do que o Davi. Olha a resposta de Deus a Samuel. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como homem, pois o Senhor vê o que está, não vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus não olha a nossa aparência externa, irmão, sim a nossa aparência interna. E eu vou te contar, viu? Ele sabe, Ele nos conhece. Não há nada oculto para Ele. Ele sabe todos os nossos pensamentos, todas as nossas... Não tem aquele negócio bem oculto da sua vida, que todo mundo tem uma coisa, uma vergonha oculta. Ele sabe. A mim me perguntaram uma vez: pastor, o que é que eu faço com o meu pecado oculto? Você faz? Ele não está oculto não, viu? Deus sabe. Então, converse com Deus. Eu não posso fazer nada. Eu não sei, né, qual é o pecado, então converse com Deus, que Deus sabe. Não há pecado oculto, não há nada oculto para Deus. Então Deus sonda o teu coração. Não vamos ver de aparência, e sim de realidade. Amém? Versículo 8 nos diz, de Gálatas 2: Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Primeiro, meus irmãos, Deus escolhe e capacita. Eu não tenho capacidade, sim. Você pode não ter coragem. Pastor Otoniel, amado nosso aqui, morreu aos 94 anos de idade, pregando o Evangelho. Ele dizia que só precisava de duas coisas para pregar o Evangelho: saber falar e ter coragem. Pronto. Todo mundo sabe, se não for muito, sabe falar, né? E ter coragem, aí serve para muita. É assim: existe o pregador seletista. O que é isso? Faz a seleção de quem vai pregar. Eu vou pregar para aquele que é muito inteligente, para aquele que é muito burro, para aquele que é religioso, para aquele que é rico, para aquele que é pobre, para aquele que é da minha família, para aquele que é meu inimigo. Quando veio, acabou a seleção, ele não pregou para ninguém. E a Bíblia manda a gente pregar para toda a criatura. Quando chega na minha frente, se disser foi até Deus, ela começa, pega a oportunidade, irmão. A oportunidade de falar do amor de Deus. Não deixe passar a oportunidade. Fala do amor de Deus para as pessoas. Que Deus capacita. Filipenses 2,13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Amém? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus opera em nós o querer e o efetuar. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. No versículo 6 de Filipenses 1 nos diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus capacita os... Tem uma frase de para-choque de caminhão: Deus não escolhe os capacitados, mas capacitam os escolhidos. Está lá e está certo, é bíblico. Deus capacita o que Ele escolheu. Eu estava comentando hoje, eu passei na Zé de Andrade, lá no prédio antigo da igreja, e eu disse assim, conversando com a Luciana, como ali não ia visitante. Ele passou quase 2 anos e meio, raramente uma pessoa. Só teve um visitante, foi Zé Fernandes. E na época eu não entendi o porquê. Ali era o meu seminário, ali era o meu aprendizado. Eu tinha que me preparar para vir visitante. Só ia a Luciana, Elinete e as meninas e mãe. Foram minhas cobaias.
para a experiência. Graças a Deus que escaparam tudinho, viu? Não morreu ninguém. Estão todas vivas, graças a Deus. Deus nos capacita, irmãos. Eu já contei aqui, os irmãos sabem disso, quando Deus me converteu, eu não queria, o máximo que eu queria era sentar ali naquela cadeira, a última cadeira da igreja. E ser pastor, meu Deus, era uma coisa que eu nem passava, nem para mim, já era demais ser crente. Ser pastor era, eu me preparei assim, vou fazer, eu quero isso, pelo contrário, eu não queria. E Deus, da sua forma, segundo a sua vontade, Ele me preparou. Estou preparado? Não. Deus me prepara, Deus me capacita. Como? Com a palavra dele. Não tem, Senhor, me capacite, sim, vou orar a Deus, mas Deus já deixou a palavra para me capacitar, para eu buscar, para que eu possa cada vez mais me aprofundar na Sagrada Escritura. A Bíblia diz que os perfeitos, em razão do costume, sabem discernir tanto o certo como o errado, tanto o certo como o errado, mas pelo costume das Sagradas Escrituras, não pelos costumes de homens. Porque tem muita meninice, muita coisa de coisa que não está na Bíblia. E as pessoas não se aprofundam na Bíblia. Chega uma pessoa aqui na frente, é um semideus, um semi-apóstolo, um ser iluminado, um ser diferenciado. O que ele diz aqui é lei. Só que na Bíblia não tem isso, irmãos. Paulo disse, Pedro, que eram pessoas iguais a gente, sujeitos às mesmas paixões. Não que eu vou dizer que eu sou maior do que vocês, irmãos. Posso ser maior numa coisa, viu? Na imperfeição. Que eu sou perfeitamente imperfeito. Mas grande só Deus. Agora, nunca venha na sua cabeça que você não pode fazer algo para Deus. Deus te capacita. Agora, não é chegar e vou orar a Deus agora para Deus vai me dar um sermão todo pronto aqui para eu chegar de noite e fazer. Ele não vai fazer isso não, viu? Ele vai dizer, está no meu livro, procure, se esforce. Eu te capacito a te ajudar no teu caminho, a mostrar a realidade que está na minha palavra. Não como era com os profetas antigos, mas aqueles profetas também meditavam muito na lei, viviam para isso. Nunca foi assim, como acham que é. Eu sou um ungido. É ungido não, viu? Pode ter certeza disso, que os ungidos de Deus sempre seguem a Bíblia. Alguém que tem o Espírito de Santo de Deus vai contra a Bíblia? Uma Bíblia contra a Bíblia? Não vai. Não vai. Então, irmãos, qualquer meninice, a pergunta é, está na Sagrada Escritura? Mostre-me. Se não mostrar, você diz, por favor, fica aí, o mais longe possível de mim com essa doutrina. Porque não é bíblica. Se não é bíblica, é anátema. Amém? Então, irmãos, lembre sempre disso. Deus nos capacita. Deus nos fortalece. Deus nos confirma. Somente Ele. Amém? Versículo, voltando a Gálatas capítulo 2, versículo 9 e 10. Conhecendo Tiago e Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destas em comunhão comigo e Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrassem dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Meus irmãos, quando Paulo contou a Tiago é irmão do Senhor, contou a Pedro e contou a João o que Deus tinha feito através dele para os gentios, eles ficaram felizes. Eles não ficaram com ciúme, com inveja, ou tentaram dizer, os católicos dizem que Pedro é o primeiro Papa, né? Na cabeça deles, né? Biblicamente não tem nenhum fundamento. Pedro comentava disse, não, você vai ter que agora, eu vou botar você para a igreja de tal canto, porque eu sou o Papa, e eu sou o vigário de Cristo, que quer dizer, o substituto natural de Cristo. Olha como um homem, nascido de mulher,
pecador querer ser o principal interlocutor entre o homem e Deus. Que heresia é essa, minha gente? Que heresia de perdição é essa? Eu ser o substituto de Cristo? Eu estar no lugar de Cristo? Minha gente, é falta de Bíblia. É falta de Bíblia. Então, quando Paulo contou, e eles viram a graça que estava entre os gentios, porque colunas, não era que eles eram maiores, porque eles tinham um bom testemunho perante as pessoas. Tanto Tiago, para vocês verem, quantos apóstolos eram? Vamos contar 11, né? Que depois vamos botar os 12, depois 12, Paulo 13. Quantos apóstolos escreveram livro na Bíblia? Paulo, João, Pedro, Tiago, Judas. Judas é irmão de Cristo. Mas é o Judas que era, então Judas não era apóstolo. Ou seja, irmão, não era, gente, todo o evangelho, a honra e a glória é para Deus, não era para homens. Se for assim, isso não era para ser os 12, era para ser. Não tem, gente. Eles só foram esquecidos, entre aspas, né? Esquecidos. Eles pararam, porque eles são finitos. Deus continua. Nós vamos passar e Deus vai continuar. Amém? Então, a honra, a glória e o poder é para Deus. Amém? O que tinha sido definido lá em Atos, na primeira vez que teve essa, vai ter que se considerar, não, fizeram um concílio entre eles lá e decidiram que iria se abster de ser de quê? Da fornicação, da carne sufocada e do sangue. Foi isso? Vocês lembram ou não? Ou ninguém lembra? Quando o senhor fala assim, uma olhadinha. Atos, capítulo 15, versículo 29. Vamos ler o 28 e o 29. Atos 28, 15, 28 e 29. Amém? Na verdade, pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo, e a nós não nos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Então, a orientação mantida foi essa. E não esquecer dos pobres. A Bíblia nos diz, irmãos, que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. É o pecado da omissão, irmão, sim. Agora, essa pergunta é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Fiz terça-feira na casa do irmão Raul. Qual é o mais importante? Vestir uma pessoa no frio ou pregar o evangelho para ela? Você prega o evangelho e depois você veste. Não adianta ela ir para o inferno de um cobertor de lã e como é que chama aqueles de pele de urso? Não, mas é aqueles blusão bem caro que tem um nome. Não adianta. Se você pode dar um prato de comer a alguém, dê. Se você pode vestir alguém, vista. Você, não a igreja, viu? Você. A Bíblia não diz a igreja, diz você. Faça o bem a todos. Demais, faça o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Onde está na Bíblia, deve saber. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Amém?
Então, enquanto temos o quê? Tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Manda em Romanos capítulo 13, versículo 12. Não, capítulo 12, versículo 13. 12, 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. A ordem é, em primeiro lugar, os domésticos da fé, depois todos. Versículos de 11 a 13. E chegando a Antioquia, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirado e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Irmãos, ora, Pedro tinha participado do concílio em Atos. Pedro sabia da decisão ter sido tomada, que só era impor o quê? Se abster da carne sacrificada aos ídolos. O que é isso? Quando você matava a carne sacrificada aos deuses das pessoas, e eles comiam. Depois Paulo também diz que isso aí, se você não sabia para que era, como se sua consciência não te acusar, como? Se você não sabia para que era, como é que você pode? Mas isso aqui foi para o Deus tal, aí você comeu, você estava praticando alguma coisa, e não é por sua causa, viu? É por causa do escândalo do irmão, certo? Então, mesmo assim, Pedro estava com conversa, não, vai ter que se considerar, porque não sei o que, resistir na cara. Pedro, quando Tiago não estava lá, era meus irmãos gentios. Quando Tiago chegou, ele se afastou dos irmãos. Irmãos, nós amamos nossa família na carne, não amamos? Nós sempre, quando nós temos uma coisa boa, nós pensamos. Eu tenho um irmão que não é um irmão para mim, não. Viu? Vocês conhecem meu irmão, sabem? É mais do que um irmão. E nada que eu pense assim de bom para mim, eu não penso em dividir com eles. Sabe? E é um irmão, eu tenho glorificado a Deus, que é meu irmão hoje vai ser na eternidade. Mas nossos irmãos na carne podem não ser nossos irmãos espíritos, certo? E os irmãos espirituais vão estar juntos eternamente. Aí eu não posso estar me comportando aqui com vergonha do irmão, porque irmão é irmão. Irmão não importa cor, raças, não importa nada, não importa o grau escolar, não importa o grau da conta bancária. Irmão é irmão. E irmão não faz acepção. Você pode ser um gari ou um juiz, irmão é irmão. O carro pode ser diferenciado, mas o irmão é irmão. E nas igrejas de Deus, nós temos que ter esse comportamento. Irmão é irmão. No dia que eu tiver vergonha do irmão meu, de Cristo, eu estou perto de ficar doido. Pode me internar, viu? Que quando eu vejo os irmãos, eu tenho a alegria de ver o irmão, não de me envergonhar. Como é que Pedro, um homem que segundo a igreja católica era o Papa, tem que ser. Não, quando estava, se apartou, temendo que era da circuncisão. Por isso que Paulo disse: não, Pedro, não é assim não. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro acabou, mas depois Deus chamou ele a regra, ele se ajeitou. Nosso irmão Pedro, gente, Pedro é o exemplo do homem. As pessoas, nós negamos Cristo, gente. Sabe quando é que eu nego Cristo? Quando eu começo a ter uma preocupaçãozinha maior, eu começo a querer resolver. Aí eu estou negando Cristo. Cadê minha confiança nele? Cadê entregar o meu caminho ao Senhor e confiar nele? Eu vou ter que começa a se agitar e começa a ficar perto da noção de tudo. E faz o quê? Nega a Cristo.
Ah, não, Pedro, nós somos iguais. Nós estamos bem fortes, né? Olhando para Cristo. Aí depois, meus problemas. Pedro é a nossa cara, gente. Agora, como a gente não quer se assumir, né? A gente não quer ser ele, né? A gente acusa Pedro. Eu gosto mais de irmão Pedro, viu? Eu não tenho nada contra, pelo contrário. Só tenho contra dizer que ele não é a rocha da Igreja Católica. A rocha é Cristo. A Igreja Católica é menos Cristo é a rocha, viu? A rocha da nossa igreja é Cristo. E Pedro é nosso irmão e estará conosco eternamente, viu? Um homem honrado que foi um apóstolo, vai estar lá no muro da igreja. Amém? Da igreja não, da Nova Jerusalém Celestial. Da igreja que não tem igreja no céu, viu? A igreja termina antes do arrebatamento. Lá no céu não tem igreja. Lá não precisa de templo. Nós vamos ver sempre debaixo da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, Pedro fez tudo isso, mas Pedro esqueceu de uma coisa. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Para encerrarmos. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, nós não enganamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você achar que está fazendo algo em oculto, lembre que Cristo está vendo. Hebreus 4, 13. Hebreus 4, 13. Amém? E não há criatura alguma encoberta diante dele, aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Só um detalhe: isso não é para os religiosos, não é para os crentes, viu? Religioso vai para o trono branco. Nós vamos para o tribunal de Cristo, viu? Que é diferente, amém? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que nós possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento de Cristo, amém? As crianças vão louvar. Boa noite, irmãos. Jesus da Maria, Noé a Deus ouviu. Noé a Deus ouviu e nele confiou. Assim a arca construiu e salvação ganhou. Na arca eu já estou, aqui a proteção. Se é a arca o meu lar, de Deus habitação. Amém. Amém. Que Deus abençoe as crianças, que elas possam crescer cada vez mais na graça, em estatura, na graça e no conhecimento, né, Aninha? Ou na sabedoria, no conhecimento. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Fique à vontade para agradecer a Deus. Quem for falar, ensinar, obrigado. Obrigado a Deus.